Fala galera, beleza? Professor Renan Rodrigues aqui. Vamos para a aula de conjunto numérico fácil e simples. Se liga aqui, ó. Números naturais. O que são números naturais? Números naturais são todos nossos números normais e positivos. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho como um número natural, conjunto dos números naturais, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e de forma infinita. Todos esses números usuais que nós utilizamos no dia a dia, positivos, são nossos conjuntos dos números naturais, tá certo? Beleza. Quando eu falo de números inteiros, quem são os números inteiros? Números inteiros são os positivos e os negativos, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu quero falar o conjunto dos números inteiros, eu tenho o 0, eu tenho o menos 1, eu tenho o 1, eu tenho o menos 2, eu tenho o 2, tá certo? E por aí vai. Então, quando eu falo de números inteiros, eu falo de positivos e negativos. Quando eu falo de naturais, eu falo apenas dos positivos. Pegou? Tranquilo, né? Tranquilo. Bora lá. Falando dos números racionais ou fracionários. Racionais ou fracionários são todos os números que podem ser representados de uma forma de fração. Por exemplo, aqui, ó, eu posso dizer que o 1 sobre 2 é um número fracionário? Ele é um número racional também. Eu posso dizer também que, por exemplo, o 0,4 ele é um número fracionário? Ele é. Todo número com vírgula é considerado número racional ou fracionário. Agora eu pergunto para vocês, eu posso dizer que o 4 ele é um número racional ou fracionário? Eu posso dizer. Sabe por que eu posso dizer? Se liga aqui. Porque todo número ele é como se estivesse sobre 1. Por quê? Todo número dividido por 1 é ele mesmo, entendeu? Então eu posso dizer que 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. Então eu posso dizer que o 4 sobre 1, ou o 4, é um número racional, tá? Eu posso, por exemplo, dizer que o menos 5 ele é um número racional? Posso dizer. Por quê? Porque ele é a mesma coisa que menos 5 sobre 1. Pegou? Tranquilo? Show de bola. Agora vamos para a nossa reta real. Pessoal, a reta real é uma reta que contém todos os números. Todos esses que eu falei para vocês, eles estão aqui dentro, tá beleza? Essa reta real, por exemplo, ela começa com o 0 dividindo ela ao meio, tá? Quem está à minha esquerda aqui são os negativos. E quem está à minha direita são os positivos. O 0, ele divide eles no meio, tá? Então, por exemplo, se eu quiser marcar aqui 0, aqui vai ser quem? Aqui vai ser 1, aqui vai ser 2 e por aí vai. Por exemplo, e aqui é menos 1, menos 2 e por aí vai, entendeu? Ah, Renan, quer dizer que os números racionais fracionários estão na reta real? Estão. Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver o 5,1. 5,1, ele está onde? Ele está aqui, ó. Ele está entre o 5 e entre o 6. Porque essa parte aqui à esquerda é a parte inteira, é aonde ele começa. Então, ele começa no 5 antes de chegar no 6. Então, eu posso dizer que o 5,1 está aqui, ó. Exatamente aqui. Tranquilo, pessoal? Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, o problema me deu 3 sobre 2. Eu quero saber na reta real onde está o 3 sobre 2. É simples. Quando eu quero transformar um número em fração em número decimal, vocês vão ver na próxima aula, o que vocês têm que fazer? Apenas dividir. Eu pego 3, divido por 2. Vai dar 1, 2 vezes 1, 2. Para 3, 1, acrescenta o 0. 10 por 2 vai dar 5. 2 vezes 5, 10 para 10. Nada. 1,5. Então, quer dizer que o 3 sobre 2, ele está aqui, entre o 1 e o 2. Tá certo? Eu venho aqui e coloco o 3 sobre 2. Beleza, pessoal? Agora, bora para a nossa próxima parte. Galera, se liga aqui, ó. Vamos para nossas operações básicas de matemáticas. Temos 4 operações básicas. Quais são elas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu vou dar uma ideia geral para vocês de cada uma delas, porque vocês vão precisar dela para ser aprovado no concurso. Se liga aqui, ó. A primeira que nós temos é a adição. O que a adição ela quer fazer? Ela nos diz o quê? Simplesmente eu tenho algo e eu vou acrescentar algo a isso.
tá? Então eu tenho já um valor exato, eu quero acrescentar alguma coisa a ele. Quando eu falo em acrescentar e em adicionar, eu estou falando na nossa soma ou a nossa adição, tá certo? Então temos aqui, ó, tenho 547 e quero adicionar 32. Toda vez que um problema matemático, a ideia de adicionar, de acrescentar, já guarda, é a adição. Então, como é que eu montaria essa questão aqui, ó? Seria o quê, ó? 547 e 32, tá? A gente aprendeu lá na escolinha da tia Teteia que esse aqui é unidade, dezena, centena. Isso aqui é unidade, dezena, tá certo? Então, sempre unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, tá beleza? Agora é só somar. 7 com mais 2 eu tenho 9. 4 com mais 3 eu tenho 7. E 5 não tem nada para somar, eu repito. Então eu posso dizer que 547 mais 32 é igual a 579. Pegou? Tá. A subtração. O que é a subtração? A subtração é como se eu tivesse algo e fosse tirar uma certa quantidade de algo. Tá? Então, eu estou subtraindo, eu estou tirando, tá beleza? A subtração ela pode ser usada de diversas formas. Por exemplo, pode falar a diferença de algo. Por exemplo, qual a diferença entre a idade do pai e a idade do filho? Falou diferença, ele falou um menos o outro. Ou então o problema pode falar para vocês quanto isso aqui excede nisso aqui. Quando eu falo excede, a palavra excede, eu também estou querendo saber a subtração, tá? Então guarde esses gatilhos que eles vão te ajudar a resolver as questões. Então eu tenho aqui, ó, 324 menos 15. Então eu tenho 324 e eu quero tirar 15. Tá beleza? Como é que eu montaria isso aqui, ó? Eu boto 324 menos 15. Guarda que eu falei para vocês, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e por aí vai. E agora é só subtrair. Logo de cara eu vi que esse cara aqui, ele é menor que esse aqui. Eu não tenho como tirar um maior de um menor. Então eu faço o quê? Eu peço emprestado para esse cara aqui. Quando eu pedir emprestado para esse cara aqui, eu vou ganhar uma unidade e esse cara ele vai virar 1. Tá beleza? Então aqui eu tenho agora 14. Aí eu venho aqui, ó, 14 menos 5. Eu vou ter quanto? Eu vou ter 9. Agora esse cara que era 2, como ele emprestou aqui, ele virou 1. Aí eu venho 1 menos 1, eu não tenho nada. E 3, não tem ninguém para tirar, dá 309. Então eu posso dizer que 324 menos 15 é igual a 309. Pegou? Show de bola. A multiplicação. O que é a multiplicação? A multiplicação, eu costumo dizer que ela é a facilitadora da soma. Eu facilito a minha soma. É como se eu fizesse assim, ó. Exemplo aqui, ó, 231 vezes 14. É como se eu pegasse o 231 e somasse ele 14 vezes. 231 mais 231 mais 231, 14 vezes somando, eu vou achar o mesmo resultado, tá? Então, a multiplicação ela serve para facilitar, tá beleza? Ou então, como se eu pegasse o quê? O 14 e somasse 14 mais 14 mais 14, 231 mais vezes, tá? Isso é a multiplicação. Ó, um exemplo claro aqui para ficar fácil para vocês, por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho aqui 2 vezes 3. O 2 vezes 3, todos nós sabemos que é 6. Mas eu posso dizer, ó, 2 vezes 3, 6. Mas eu posso dizer como se eu pegasse o 2 e somasse ele quantas vezes? 3 vezes, que vai me dar o meu 6. Ou se pegasse o 3 e somasse ele 2 vezes, que vai me dar o 6 também. Então a multiplicação ela serve para isso, para facilitar a minha soma, tá? Então eu dei um exemplo para vocês aqui, ó, 231 vezes 14. Eu vou fazer isso aqui, ó, 231 vezes 14, aquele negócio lá que eu falei para vocês, unidade, unidade, dezena, dezena, centena, centena. Então vem aqui, ó, aí eu venho, ó, 4 vezes 1, 4, aí eu pego esse por esse, agora eu venho esse e multiplico esse, 4 vezes 3 vai dar 12, fico 2, vai 1, e 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. Então primeiro eu pego esse número aqui, o primeiro número do de baixo, e multiplico por todos os de cima. E boto o valor aqui. Agora eu vou pegar o segundo do de baixo, né? E vou multiplicar por todos de cima também. Só que eu dou um espaço para o lado. Então vai ser 1 vezes 1 vai ser 1. 1 vezes 3 vai ser 3. E 2 vezes 1 vai ser 2. Passei todos os números de baixo, multipliquei todo mundo. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou somar. 4, repito. 2 mais 1
3. 9 mais 3 aqui, ó, que vai dar 12, fica o 2, vai 1. E 2 mais 1 vai dar 3. Então, eu posso dizer que 231 vezes 14 é 3.234. Agora, a divisão. O que é a divisão? A divisão nada mais é que eu vou distribuir algo em partes iguais. Eu vou repartir, tá? Então, eu tenho aqui 225 dividido por 15. Eu tenho 225 e quero repartir ele em 15 pedaços, tá? Em 15 partes iguais. A divisão são em partes iguais. Então, eu venho aqui e faço assim, ó. Como é que eu vou dividir aqui, ó? 225 dividido por 15, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar esse número aqui, o primeiro número. O primeiro número, ele é maior ou igual a 15? Não. Se ele não é, eu pego os dois primeiros. Peguei aqui, ó, 22 dividido por 15. 22 dividido por 15, o que vai dar quanto? Que número multiplicado por 15 dá 22 ou chega próximo desde que não passe? É quem, ó? Aí eu venho a tabuadinha aqui do 15, ó. 15 vezes 1 vai dar 15. 15 vezes 2, vezes 2, vai dar quanto? 30. Então, eu sei que se eu multiplicar o 15 vezes 2, passa do 22. Então, eu volto no anterior e uso quem aqui? E uso o 1. Então, eu sei que 15 vezes 1 vai dar 15. Aí, eu venho aqui, ó, menos 15. E subtraio. 22 menos 15 vai dar 7. Venho aqui e achei o 7. Agora eu baixo quem faltou. 75 dividido por 15. Tá certo? Aí eu quero saber aqui, ó, que número multiplicado por 15 dá 75 ou chega próximo desde que não passe. Como é que eu vou descobrir isso aí? Simples. Eu vou pegar o 15 e vou usar a tabuadinha dele. Eu sei que 15 vezes 5 vai dar o quê, ó? 5 vezes 5, 25. 5 com 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. Opa, cheguei! Então, quer dizer que 15 vezes 5 dá 75. Então, eu venho aqui e boto o 5. 15 vezes 5, 75. Aí eu venho menos 75. 75 menos 75 dá 0. Então, eu posso dizer que 225 dividido por 15 é 225. Pegou, pessoal? Então, entendo todas essas 4 operações. Elas vão te ajudar em que? Vocês interpretarem um problema. Saber quando eu tenho que somar no problema, quando eu tenho que multiplicar, dividir ou somar, tá beleza? Então, olha só, guarde, entenda como faça cada uma delas, tranquilo? Vai ficar mais fácil quando a gente for começar a resolver questões, beleza? Vamos para a nossa próxima parte. Fala, galera, agora vamos trabalhar regras de sinais, tá? Olha só, a regra de sinais, existe 2 tipos de regra de sinais. Quando existe a soma ou subtração e quando tem a multiplicação ou a divisão. Você tem que saber diferenciar quando utilizar essa. Pessoal, digo para vocês, regra de sinal derruba muito concurseiro, tá? Mas não vai te derrubar porque você vai aprender facilmente isso aqui, ó. Quando tem a soma e subtração, eu uso as 2 regras. Quando são em sinais iguais e sinais diferentes, tá? Então anota no caderno de vocês aí, sinais iguais. Eu somo os algarismos e repito o sinal. Anota aí, de novo, sinais iguais, eu somo os algarismos e repito o sinal. Apenas isso. Então aqui, ó, menos 4 com menos 5. Os sinais são iguais. O que diz a regra? Eu somo os algarismos. Então, somo os algarismos aqui. 4 mais 5 dá 9. Repetir o sinal. Mais 2 mais 3. Sinais iguais. De novo, eu somo os algarismos, 2 mais 3, 5, e repito o sinal positivo. Tranquilo? Sinal positivo ele pode ser mais 5 ou apenas 5. Um número sozinho quer dizer que ele já é positivo. Tranquilo? Guardou? Beleza. Agora, sinais diferentes. O que eu faço? Eu subtraio os algarismos e copio o sinal do maior número. Escreve no caderno de vocês. De novo, sinais diferentes. Eu faço o quê? Eu subtraio os algarismos e copio o sinal do maior número. Vem comigo aqui, ó. Menos 5 com mais 4. Tá? Os sinais são iguais ou diferentes? São diferentes. O que diz a regrinha? Primeiro eu vou subtrair os algarismos. 5 menos 4 vai dar 1. Quem é maior, o 5 ou o 4? O 5. Qual o sinal dele? Negativo. Então, botei o menos aqui. Pegou? Fácil, simples. Aqui, ó. Menos 3 com mais 5. Beleza? Sinais diferentes. Eu faço o quê? Subtraio os algarismos. 5 menos 3 vai dar o quê? Vai dar 2. Quem é maior, o 3 ou o 5? O 5. Qual o sinal dele? Positivo. Então,
aqui fica positivo. Pegou? Tranquilo? Agora vamos para a regrinha da multiplicação e da divisão. Essa regrinha é aquela regrinha que a tia Teté ensinou, lembra? Mais com menos, menos, menos com mais, menos, menos com menos, mais, e mais com mais, mais. Então, eu botei aqui para vocês aqui, ó. Essa regrinha do com, regrinha do menos com mais com menos, elas só servem para a multiplicação ou divisão. Quando eu não tenho multiplicação e não tenho divisão, eu vou usar a regrinha de sinais iguais e sinais diferentes. Pegou? De novo, eu vou analisar se tem multiplicação ou divisão. Se tem, eu uso a regrinha do com, da tia Teteia. Se não tem multiplicação ou divisão, eu vou usar a regrinha de sinais iguais e sinais diferentes. Se liga aqui, ó. Menos 3 vezes menos 4. Tem multiplicação? Tem. Então, eu não tenho que usar essa regra. Eu vou usar essa aqui. Como é que eu faço primeiro? Primeiro, eu multiplico os sinais. Menos com menos, que diz o quê? É mais. 3 vezes 4, 12. Tranquilo aqui? Tem multiplicação? Tem. Menos 5 vezes mais 2. Menos com mais. Menos 5 vezes 2, 10. Pegou? Tranquilo? Agora aqui, ó. Menos 30 dividido por menos 2. Tá certo? Tem multiplicação ou divisão? Tem. Então, é essa tabelinha aqui, essa regrinha, não é aquela. Menos dividido por menos, que é menos com menos, vai dar mais. 30 dividido por 2, 15. Aqui, menos 15 dividido por 3. Tem divisão? Tem. Então, eu faço o que aqui? Ó? Menos com mais. Vai dar menos 15 por 3, vai dar 5. Vocês entenderam a diferença? Existe uma grande diferença. Olha só para a gente fechar aqui, ó. Vamos pegar esse número aqui de baixo aqui e colocar ele como se não tivesse a multiplicação. Ficaria assim, ó, menos 5 mais 2 igual. Tá? Tranquilo, né? Menos 5 mais 2, ó, os mesmos números. A diferença é que aqui tem multiplicação e aqui não tem. Aí eu pergunto para vocês, se eu me deparo com isso na prova, menos 5 mais 2, pergunto, tem multiplicação? Não tem. Se não tem multiplicação, não use essa regrinha, eu uso essa aqui. Aí eu vou analisar os sinais. Menos com mais, não são menos e mais? Sinais o quê? Diferentes. Sinais diferentes eu faço o quê? Eu subtraio os algarismos e repito o sinal do maior número. Subtrai para mim, 5 menos 2 vai dar 3. Quem é maior, o 5 ou o 2? O 5. Qual o sinal dele? Negativo. Olha que deu totalmente um resultado totalmente diferente. Tá certo? Então guarde essas duas regrinhas aí. De novo, soma e subtração. Sinais iguais ou sinais diferentes. Sinais iguais, eu somo os algarismos e repito o sinal. Sinais diferentes, eu subtraio os algarismos e repito o sinal do maior número. Quando eu tenho multiplicação e divisão, é a regrinha da tia Teteia. Mais com menos, menos. Menos com mais com mais, e menos com menos, mais. Beleza, pessoal? Anota aí, vamos para a próxima etapa.